Você está procurando Jesus por quem ele realmente é, ou só porque ele resolve seus problemas? Jesus faz uma pergunta que dói. Por que me segues? Pela fé verdadeira ou pela barriguinha cheia? Descubra a resposta que muda tudo. Evangelho de hoje, segunda-feira, 20 de abril de 2026. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 15. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas, que diziam: Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira, e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, paz de Cristo. Hoje queremos convidá-los a refletir sobre uma verdade que transforma completamente nossas vidas quando realmente a compreendemos: a diferença entre aquilo que nos satisfaz temporariamente e aquilo que nos salva eternamente.
Vejam só a beleza do que Deus nos apresenta neste dia através dessas leituras. Primeiro, conhecemos a história de Estevão, um homem cheio de graça e poder. Não era Estevão poderoso porque tinha riquezas, posição ou influência. Era poderoso porque estava cheio da graça de Deus. E sabe qual era a consequência dessa graça? Ele fazia prodígios, grandes sinais e falava com uma sabedoria que ninguém conseguia resistir. Até mesmo seus inimigos, aqueles que se opunham a ele, viam seu rosto como o rosto de um anjo. A graça transformava tudo nele. Agora, vocês percebem o que acontece? Quando vivemos em estado de graça, quando permitimos que Deus trabalhe em nossas vidas, somos capazes de fazer coisas extraordinárias. Não porque somos extraordinários por nós mesmos, mas porque o Espírito Santo em nós é extraordinário. Estevão não tinha medo dos julgamentos humanos, das mentiras, das falsas testemunhas, porque sua vida estava ancorada em algo muito maior que as condenações terrenas. E é aqui que o Salmo vem nos esclarecer essa verdade. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Quando vivemos seguindo os mandamentos de Deus, quando escolhemos a trilha da verdade e colocamos diante de nós os vossos preceitos, encontramos alegria verdadeira. Não é uma alegria que depende das circunstâncias, mas uma alegria que brota de estar em aliança com o Senhor, de saber que nos encontramos em seu caminho. Mas então Jesus nos faz uma pergunta muito incômoda no Evangelho de hoje. Ele diz àquela multidão que o procura: vocês me procuram não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Que reflexão poderosa! A multidão vira Jesus alimentar 5.000 pessoas, vê o milagre, mas depois o que a motiva a procurá-lo novamente? A satisfação de ter comido pão. O conforto, a necessidade material satisfeita. Quantos de nós vivemos assim, irmãos? Procuramos a Deus quando precisamos de algo, quando temos uma necessidade. Quando conseguimos o que queremos, esquecemos facilmente. Jesus não está condenando as necessidades materiais, mas Ele está chamando nossa atenção para algo essencial. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Vocês entendem? O pão que ele multiplicou era real, era necessário, mas ele se perde, satisfaz por um tempo e depois passa. Mas existe um alimento que permanece para a vida eterna. E qual é? É acreditar naquele que Deus Pai enviou. É viver em graça, é permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós como trabalhava em Estevão. Hoje, queremos convidá-los a fazer uma escolha radical. Uma escolha que Estevão fez quando preferiu perder tudo neste mundo a perder a vida eterna. A vida em graça não é uma vida fácil segundo os padrões humanos. Estevão enfrentou falsas acusações, foi julgado injustamente, mas tinha algo que nenhuma condenação podia tirar. Estava em estado de graça, caminhava com Deus, vivia para a eternidade. Enquanto nós, muitas vezes, nos deixamos consumir por preocupações que passam, por satisfações temporárias que não deixam rastro de paz. Jesus quer nos acordar para uma prioridade diferente. Ele quer que nos esforcemos, que nos dediquemos àquilo que realmente permanece: a relação com Deus, a vida de graça, a esperança da eternidade. Então, queridos filhos de Deus, hoje queremos deixá-los com essas perguntas para reflexão. O que tenho procurado com mais intensidade ultimamente? O pão que passa ou o alimento que permanece? Estou vivendo em estado de graça, permitindo que Deus trabalhe em minha vida como trabalhou em Estevão, ou deixo que as circunstâncias do mundo me afastem da fonte de verdadeira força? Na descrição deste vídeo, vocês encontrarão recursos que podem ajudar a aprofundar essa vida espiritual. Livros, comentários das Escrituras e sugestões de práticas diárias que nos mantêm próximos da graça que nos transforma. E que o Senhor abençoe cada um de vocês com o desejo de escolher sempre o que permanece,
de viver sempre em estado de graça, sabendo que assim construímos não apenas nossa eternidade, mas também testemunhamos seu amor transformador a quem nos cerca. Que a paz de Cristo, que supera todo entendimento, habite para sempre em vossos corações.